Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é a resolução de problemas envolvendo porcentagem. Isso mesmo, a gente está trabalhando nessa sequência de aprendizagens a parte de fração. Então, hoje a gente vai falar daquelas frações especiais que tem o denominador 100, porcentagem. Já ouviu falar, né? Acredito que sim. Então, essa aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 2. Estamos na sequência de atividades número 1 deste material. Se você não recebeu ele ainda, se não pegou na escola, porque pode ser que a sua escola ainda não tenha recebido também, não tem problema. Separe aí folhas para anotação. Claro que você também pode procurar lá no site da EFAP, na parte de materiais de apoio, você consegue achar aí o material Aprender Sempre, tá bom? Mas se não tem problema, dá para acompanhar a aula normalmente, só separando aí as folhas, a caneta, o lápis, a borracha, tá bom? Então, claro que para essa aula, eu conto com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer das atividades. E aí, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam bem-vindos também, professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática. Alunos, não se esqueçam de entrar lá no chat da sua sala de aula. Seu professor estará te esperando, hein? Mande as respostas das atividades para ele. E vocês, professores, repassem para a gente poder compartilhar aqui no Centro de Mídias. Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, não esqueça que a habilidade está aí, o professor gosta da habilidade, está aí a habilidade. Então, vamos para os objetivos da aula de hoje. Esses objetivos estão lá na página 64 do material Aprender Sempre, volume 2. Eu vou só resumir, tá bom? A gente vai resolver exercícios falando sobre porcentagem e a gente vai usar a ideia de porcentagem no formato de fração, tá? Porque esse era o objetivo dessa sequência de atividades. Claro, você pode também transformar a fração em decimal, trabalhar com decimal, tem professor que gosta, não tem problema nenhum, mas como aqui a gente está falando de fração, vocês vão ver que hoje eu vou estar muito focada na parte de fração, tá bom? Então, vamos começar relembrando a parte de porcentagem. Então, porcentagem, o que é porcentagem mesmo? São aquelas frações com denominador 100. Denominador é o número de baixo? É. Então, quando a gente tem uma fração onde o número de baixo é 100, a gente está falando sobre porcentagem. Então, quero que vocês observem aí comigo. Deixa eu só acionar minha caneta, que eu acho que eu não acionei. Não. 3 sobre 100. A gente pode escrever o 3 sobre 100 como 3%. A gente coloca o 3 e do lado a gente coloca o símbolo de porcentagem, que é aquela barra com duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo. Essa aqui, ó, tá? 3%. Então, você viu 3 sobre 100, você escreve 3%. Mas pode ser o contrário também. Você pode ver 25%. 25 com o símbolo de porcentagem. O que você pode trocar? Por 25 sobre 100. Então, esse porcento é dividido por 100, é esse símbolo de porcentagem. Então 3 sobre 100 é 3% e 25% é 25 sobre 100. Ok. Vou olhar aqui esse outro de baixo, ó. Já eu faço esse outro que está bem bonitinho aí. 180%. Professora, passou de 100%, não dá para fazer. Calma, dá sim. 180% é 180 sobre 100. Então pode ser qualquer número e eu coloco sobre 100? Sim. Então, falou em porcentagem, vai ter o 100 embaixo. Aí, esse outro que tem aí, professora, 1/5. O que é isso que você está mostrando? Às vezes, a gente vai ver uma fração como 1/5, e aí você fala, mas isso é uma porcentagem? Ainda não, mas eu posso transformar numa porcentagem. Aí você fala, mas como que eu vou transformar numa porcentagem? Para ser porcentagem, o denominador, que é o número de baixo, tem que ser 100. Então, eu vou ter que pensar que contas eu vou ter que fazer nessa minha fração para que embaixo seja 100. Então, você olha lá, 1/5. Se você tem o número 5 embaixo e você quer que ele vire 100 para poder virar porcentagem, você tem que pensar, 5 eu vou multiplicar por quanto para dar 100? Ou você divide 100 por 5, que dá 20. Então, se eu fizer 5 vezes 20, eu chego no 100. Só que numa fração, tudo que eu faço embaixo, no denominador, eu sou obrigada a fazer em cima, para não desbalancear não deixar essa fração tortinha, digamos assim, ela é equilibrada. Então, o que a gente faz? Como eu multipliquei embaixo por 20 para poder virar 100, eu vou pegar o número de cima, que é o 1, e também vou multiplicar por 20. Então, 1 vezes 20 dá 20. Então, a fração 1/5 é a mesma coisa que a fração 20 sobre 100, que nada mais é que o nosso 20%. Então, só recapitulando para a gente poder fazer bastante atividade aí. Se você vê
um número sobre 100, você escreve esse número com símbolo de porcentagem. Se você vê esse número com a porcentagem, com o símbolo, você pode trocar pela fração esse número sobre 100. E se você vê uma fração que não está com 100 embaixo, você pode transformar ela com 100 embaixo. Como? Pensando por quanto você vai multiplicar o número de baixo, o denominador, para que vire 100. Fez a conta de vezes embaixo, faz a conta de vezes em cima, que você encontra uma fração com o denominador 100, que vira uma porcentagem. Bom, para começar a aquecer aí, a gente vai fazer uma atividade bem simplesinha, tá bom? Então, primeira atividade aí na tela para vocês. Atividade 1, eu vou fazer os itens A e F. Claro, tem outros itens aí, depois você faz lá quando você tiver com o seu material. Se já tiver com ele, faz depois da aula, não tem problema, tá bom? Então, olha o que ele quer. Represente as razões usando porcentagem. No item A, a gente tem 12 sobre 100. 12 centésimos. E no item F, a gente tem 50 sobre 100, ou 50 centésimos. Eu quero saber qual que é o valor com porcentagem. É bem simples, é só colocar o valor e o símbolo de porcentagem. Professora Inês, quanto tempo você vai dar para essa atividade bem simplesinha? Professora Roberta, é tão simples que 1 minuto sobra. Ok, 1 minuto para ela poder anotar uns nomezinhos aí. Então, daqui a 1 minuto voltamos, por favor, a respostinha aí do A e do F. Até já. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Santa's on a road, no please don't Voltamos da atividade. E assim como teve um professor aí que comentou 2 segundos e os alunos já mandaram a resposta, é verdade, mandaram mesmo. 12% e 50%. Então, um grande abraço aí para os alunos, professores, pais da cidade de Dracena. Aqui em São Paulo, Leste 4, Leste 3, Centro, Leste 1, São José dos Campos, São Bernardo do Campo, Mombuca, Cotia, Guarujá, Santo André, Registro, Peruíbe, Patrocínio Paulista e Avaré. Vamos ver? Vamos, que é bem simples, vamos lá. 12 sobre 100, 12 por 100, ou seja, 12%, o número 12, com o símbolo de porcentagem do lado. Ah, e 50 centésimos, ou 50 sobre 100, 50 para 100, você tem aí 50%, 50 por 100. 50 e o símbolo de porcentagem do lado. Então, está aqui a resolução, 12% e 50%. E agora a gente vai continuar. Então, vamos lá. Mais uma atividade, atividade 8, ela está adaptada, tá? Eu dei uma encurtada no enunciado, lá da página 66. Então, vamos para a leitura. Para um jogador que chuta 5 vezes ao gol e acerta 2 desses chutes, então jogou 5, acertou 2. Dizemos que o seu aproveitamento é de 2 em 5. A razão entre os gols e o total de chutes pode ser expressa por item A, 2/5 ou 40%, item B, 2/5 ou 30%, item C, 5/2 ou 25%, item D, 5/2 ou 10%. Bom, então ele fez lá 5 chutes, acertou 2. Eu primeiro tenho que pensar qual é essa fração 2 em 5, que já está na cara qual é, mas qual é a fração. E depois eu tenho que pegar essa fração e transformar em porcentagem. Sei lá, como eu faço mesmo para transformar em porcentagem? Você vai olhar o número D baixo e vai pensar por quanto você multiplica para chegar em 100. A conta que você fizer embaixo, você vai repetir essa multiplicação em cima e você descobre o número de cima e aí virou uma porcentagem, é só escolher a alternativa. Então, tem uma continha mais evoluída aí, escolher a alternativa e colocar no chat. Professora Inês, quanto tempo para essa? Professora Roberta, 1 minuto, porque a gente já tem resposta no chat. Ok, voltamos em 1 minuto, coloca a alternativa para mim lá. Tchau, tchau.
voltamos. Professora Roberta, no chat só deu 40% letra A. Então, grande abraço aí para quem está participando, lá de Barueri, Franca, São José do Rio Preto, Taubaté, Lorena, Jacareí, São Roque, Guarulhos, Botucatu e Cruzália. Vamos conferir? Vamos sim. Então, alternativa A será? Bom, 2 em 5 já, né, tá dando a resposta aí, que é 2/5. Claro que poderia ser pegadinha 5 em 2, mas tá falando que é a quantidade de gols pela quantidade de chutes. Então, em cima é gols 2 e embaixo chutes 5, 2/5. Tá bom. Agora, como que eu transformo isso mesmo em porcentagem? Ah, para ser porcentagem, embaixo tem que ser 100. Então, eu tenho que fazer esse 5 ser multiplicado por alguém, o 5 de baixo, né, do denominador. Ser multiplicado por alguém para virar o 100 do denominador. Ah, 5 vezes quem é 100? Ah, professora, quando você fez o exemplo lá na frente, era 5 vezes 20, que dava 100. Então, aqui é só colar, né? 5 vezes 20. Então, em cima, 2 vezes 20. E quanto é 2 vezes 20? 2 vezes 2, 4, com 0 do lado, 40. Então, eu encontrei 40 sobre 100, 40%. Então, eu escrevo 40 com o símbolo de porcentagem. E a alternativa correta é a A, que tem 2/5 ou 40%. Então, está aqui a resolução, do mesmo jeito que eu fiz, só para quem quiser tirar um print, porque agora a gente vai para um exemplo diferente. Sabe por que um exemplo diferente? Porque agora eu vou calcular a porcentagem de um número usando a ideia lá de uma das primeiras aulas que eu dei, não sei nem se não foi a primeira ou a segunda, que era como calculava a fração de um número. Só lembrando que quando a gente calcula a porcentagem de um número, a gente poderia usar aquela transformação em decimal, que o professor gosta de fazer e depois multiplicar pelo número? Podia. Mas como a nossa sequência tem o foco em frações, eu vou utilizar a parte de frações, tá bom? De razão. Então, 12% de 300, é isso que ele quer calcular. Então, imagina que você tem R$300 e você quer 12% desses R$300. Você fala, como eu faço mesmo 12% de 300? Bom, primeira coisa, eu tenho que lembrar que 12% nada mais é que a fração 12 sobre 100. Tudo bem, até aí tudo bem. Quando a gente fala 12% de 300, a gente está calculando uma fração de 300. Uma fração de um número, porque 12% é o 12 sobre 100, certo? E esse D vai virar conta de vezes, lembra? Então, é 12 sobre 100 vezes os 300. Como aqui R$300 está vírgula 00, né? Não tem centavos, eu vou colocar só 300, sem o vírgula 00, tá bom? Então, ficou 12 sobre 100 vezes 300. Tá bom, agora a gente faz como? Tem professor que gosta de cortar o zero, dá para fazer de tudo quanto é forma. Eu vou usar a ideia lá do meu início. Fração de um número, pego o número lá da fração, o numerador, multiplico pelo número e depois divido pelo denominador. Lembram dessa aula? Vou fazer o 12 vezes o 300 e deixar em cima. Embaixo eu deixo o 100 lá esperando um pouquinho. Então, eu fiz numerador vezes o número. 12 vezes 300. Bom, se eu fizer 12 vezes 3, eu coloco 2 zeros do lado, é a mesma coisa que 12 vezes 300. Então, 12 vezes 3. Bom, 3 vezes 12 dá para fazer de cabeça, que é 36. Então, em cima eu vou ter o 36 com os 2 zeros. 3.600. Dividido pelo 100. Ah, legal. Agora, 3.600 dividido por 100? Ah, dividir por 100 um número que termina em zero, é só cortar zero. Como o 100 tem 2 zeros e o 3.600 também tem 2 zeros, dá para cortar. Ficou 36 dividido por 1, dá 36. Então, 12% de R$300 são R$36. Então, se alguém falar para você, eu vou te dar um desconto de 12%, significa que você vai pegar esses R$300 e vai descontar R$36 para ver quanto você vai pagar. Ou, você vai ter um aumento de 12% nesse valor. Você calcula esses 12%, que deu os 36, e soma com os R$300. Então, calcular a porcentagem de um número é transformar em fração sobre 100, e aí você vai resolver essa conta como achar melhor. Como eu resolvi? Numerador vezes o número, que eu quero calcular a fração, né? E o resultado dividido pelo 100, que é o denominador. Então, tá aí a resolução para vocês, para quem quiser anotar, que não tenha conseguido ainda, porque agora a gente vai praticar essa ideia, né? Isso mesmo, a gente vai ter uns exercícios sobre essa ideia, que é a parte mais legal da parte de porcentagem. Então, atividade 2, item B, lá da página 64. Calcule, item B, mas está escrito a letra A ali, mas ali tem B, tá, gente? 5% de R$80. Então, eu quero saber quanto é 5% de R$80. Escreve a fração e resolve 5% de R$80.
Professora Inês, fácil, vai. Quanto tempo? Professora Roberta, 1 minuto e meio. Mas antes, eu quero mandar um abraço especial lá para o Arthur e para o Lucas Fernando, que enquanto você estava fazendo a continha, já mandaram aqui no chat a resposta dos R$ 36. Do meu exemplo? Do seu exemplo. Ah, gostei de ver. Muito bom, estão acompanhando. Então, aí, ó, 1 minuto e meio, a gente já volta. Quero a resposta de 5% de R$ 80. Voltamos, o chat está bombando. E a resposta é R$ 4. Não tem outra. Então, vai um grande abraço aí para todos os alunos, professores e pais lá de Itapecerica da Serra, Paraguaçu Paulista, Jundiaí, Riolândia, Sumaré, Garça, Bauru, Dolcinópolis e Americana. Vamos conferir? Vamos ver os R$ 4 que dão aí, né? 5% de R$ 80. Então, eu vou escrever 5 sobre 100, porque isso é o 5%. O D vai virar vezes e o R$ 80, de novo, como não tem centavos, eu vou colocar só o 80 sem o vírgula 00, tá bom? Aí, vou fazer 5 vezes 80, coloco no numerador e no denominador a gente tem 100. 5 vezes 80 é a mesma coisa que 5 vezes 8 com um zero do lado. 5 vezes 8 é 40, mais o zerinho do lado ficou 400. E 400 dividido por 100, professora, zero tem 2 zeros aqui em cada um deles para cortar um zerinho aqui, um zerinho aqui. Bom, cortou, ficou 4 dividido por 1, ou seja, R$ 4. Então, se alguém falar alguma coisa, quanto é 5% de R$ 80, você já sabe que é R$ 4, tá bom? Então, tá aqui a resolução para vocês, para quem quiser anotar, bonitinho, porque a gente vai agora para mais uma atividade. Vamos lá. Atividade 3, página 65. Agora eu vou complicar um pouquinho, tá bom? Uma geladeira custa R$ 6.000. Essa geladeira é boa, hein? R$ 6.000. Para pagamento a prazo, são acrescidos 16% de aumento. O que é pagamento a prazo? Quando ele vai pagar parcelado, em muitas parcelas, que vai demorar muito para pagar, a gente fala que é um pagamento a prazo, tá bom? E o que é esse acrescidos de 16% de aumento? O que é isso? Quer dizer que vai ter um aumento aí neste valor dos 6.000. Vai custar mais caro por estar pagando parcelado, tá bom? Eu quero saber o preço para o pagamento a prazo. Ou seja, como que você vai fazer isso? Você vai ter que calcular os 16% dos 6.000 para poder ver quanto é 16% de 6.000. Este valor é o que você vai pagar a mais. Então, depois que calcular o 16% de 6.000, você pega este resultado e soma com 6.000. E aí você fica sabendo o preço novo dessa geladeira, pagando a prazo, a perder de vista. Então, calcule 16% de 6.000 e depois some com os 6.000 e me diga qual é a resposta. Professora Inês, essa é um pouquinho mais elaborada. Quanto tempo? Sim, é mais elaborada, embora já tenha resposta no chat. 2 minutos, pessoal. Esse pessoal tá apressadinho, hein? Que bom. Estão acompanhando a aula. Então, voltamos em 2 minutos. Boa sorte!
Professora Roberta, os alunos estão participando em massa. Colocaram lá no chat até a continha e resultando 6.960. Então, vai um abraço para os alunos da professora Maria Aparecida, lá do Caruzi. Também os alunos da professora Sandra, da PEI, lá de Turmalina. E, além disso, para todo mundo lá de Pirajuí, Guaraci, Penápolis, Taboão da Serra, Diadema, Barretos, Votuporanga, Jaguariúna e Caieiras. Vamos conferir? Vamos sim. Então, a gente tem que calcular 16% do valor da geladeira, que é 6 mil, e depois, como é aumento, a gente tem que somar os 6 mil. Então, vamos lá. 16% é 16 sobre 100. De 6 mil vai ser vezes 6 mil. De novo, como não tem centavos, vou colocar os 6 e os 3 zeros de 6 mil, sem o vírgula 00, tá bom? Vou fazer 16 vezes 6 mil para colocar em cima, já faço a conta. E embaixo vai ser dividido por 100. Então, vamos fazer aqui do lado, né? 6 mil vezes 16. Na verdade, eu vou fazer 16 vezes 6. Podia ter feito mais para baixo, né? E coloco 3 zeros do lado. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6, com mais 3, 9. Deu 96 com 3 zeros do lado. Deixa eu apagar aqui, que ficou muito no meio do caminho. E a gente coloca aqui do lado. Então, ficou 96 com os 3 zeros do lado, que nada mais é que 96 mil. E agora eu vou dividir por 100. Lembra do 100 da porcentagem? Aí eu vou poder cortar 2 zeros, porque o 100 tem 2 zeros, então em cima eu só posso cortar a mesma quantidade de zeros, tá? Não posso me empolgar e cortar os 3 que tem lá. Tem que ser 1 para 1. Então, um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo. Então, ficou 960. Quer dizer que 16% dos 6 mil é o 960. Como custava 6 mil e eu vou ter que pagar mais esses 960, o total vai dar 6.960 reais. Então, a pessoa paga 960 reais a mais para poder ter essa geladeira pagando aí a prazo, tá bom? Tá aqui a resolução para você. E agora a gente vai para a nossa última atividade do dia. E a aula está acabando, professor Inês, vamos lá. Um funcionário público recebe um salário de 5 mil reais e tem descontos de 11% de previdência social e de 27% do imposto de renda. Então, agora é um desconto de 2 porcentagens, 11% e 27%. Quanto este funcionário recebe líquido após os descontos? Primeira coisa que a gente tem que fazer é somar 11% mais 27%. Esse dá para fazer de cabeça, né? Dá 38%. Então, a gente vai ter um desconto de 38%. Então, você vai calcular 38% de 5 mil e depois descontar de 5 mil. Claro que não dá tempo, né, professora Inês? Não, professora Roberta, mas já temos resposta no chat. Não acredito. Então, fala quanto colocaram aí, que aí eu vou lá fazer a resolução. Colocaram R$ 3.900. Vamos ver e se é ainda isso. alguns comentários. Com certeza ele não é professor, recebe pouco, coitado, quase nada. É, 5 mil, tá bom, vamos lá. Então, aqui, ó, descontos, 11% mais 27%, dá os nossos 38%. Então, a conta que a gente tem que fazer é 38% dos 5 mil. Como que calcula 38% de 5 mil? 38 sobre 100 vezes 5 mil. Ou seja, 38 vezes 5 mil dividido por 100. Como que faz 38 vezes 5 mil? 38 vezes 5 e coloca mais 3 zeros ali do lado. Que vai dar aí 190 mil. Aí, quando a gente vai dividir por 100, a gente corta lá 2 zeros de cima e 2 de baixo, vai dar no total 1.900. Isso é o desconto. Aí, a gente pega esses 5 mil, tira o 1.900 e aí o salário dele fica, na verdade, 3.100. Depois faz com calma essa atividade, tá bom? Para você praticar. Espero que tenha gostado da aula. Não esqueça de fazer as tarefas referente a todas as nossas aulas desse bimestre e a do bimestre passado, que ainda está lá disponível, né, professora Inês? Isso mesmo. E também não esqueça de avaliar a nossa aula. Tá aparecendo para você aí o QR Code e o link. Entre lá, fala o que precisa melhorar. Lembra que o nosso objetivo é que você aprenda cada vez mais matemática. Também quero aproveitar e mandar um abraço para os alunos e professores e pais lá de Mococa, Carapicuíba, Jales, aqui da Leste 5 e da Sul 3, Conchas, Oswaldo Cruz, Franco da Rocha, Salto de Pirapora e Campinas. Certo, professora Roberta? Aproveitou bem o tempo, hein, professora Opa. Inês? Legal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, vê de novo a aula lá no YouTube. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.